Oi, gente. E aí, gente, tudo bem? Rafa Ferreira aqui. Thay Artman. E essa é a nossa aula bônus sobre direção de modelos voltada para ensaios externos com luz natural. A gente separou aqui várias dicas muito legais e muito importantes que nós aplicamos diariamente no nosso trabalho. A Thay, que fotografa praticamente todos os dias, né? Trouxe várias coisas de que ela vivencia e da experiência que ela vem adquirindo. Ela trouxe aqui pra gente para passar para vocês e tornar também o ensaio de vocês, a direção de vocês mais fácil, né? Mais prático. E conta pra gente um pouquinho do que a gente vai falar aqui rapidinho, um resumo. A gente vai falar sobre equipamentos, enquadramento, um pouquinho de algumas dicas de posição. De posição em relação à luz, né? E que mais que nós separamos? Posição de braços, pernas e também muito sobre qual lugar escolher, né? Como que a gente consegue fazer lugares pequenos e simples se tornarem grandes lugares para as fotos. Então, espero que gostem. Esperamos que vocês gostem e não esqueçam depois de nos dizer o que vocês acharam e se vocês gostaram dessa aula. Se vocês querem mais vídeo comigo. Vamos lá! Então vamos lá. A primeira dica muito importante que a gente quer dar aqui para vocês é sobre repertório, né? Como a gente criar um repertório de poses para não se perder no dia do ensaio, para facilitar tudo e não chegar naquele ponto em que a gente não sabe exatamente o que fazer e fica tudo meio tenso. E para isso é muito importante a gente pesquisar na internet. Sim. No Pinterest, no Facebook, outros fotógrafos, fotos de outros fotógrafos que tu acha legal e aí outras poses diferentes e daí tu vai salvando na tua galeria do celular. E até mandar para cliente um dia antes do ensaio para ela já ir se adaptando, assim, já ver como tu quer. E isso facilita muito, porque normalmente as pessoas que nós vamos fotografar, elas não têm experiência nenhuma, a maioria delas talvez nunca tenham feito um ensaio. E é bem comum até elas dizerem que pedirem ajuda logo no início, né? Sim, e dá pra ver a diferença, assim, se tu não manda foto antes, no dia elas ficam bem mais travadas, já não tem nem ideia do que tu quer que elas façam. E se tu já mandou pra elas já devem ter treinado em casa como fazer. Pode até pedir pra elas, dar uma ensaiadinha, uma treinadinha, porque isso vai deixá-la muito mais desinibida, muito mais à vontade, menos tensa na hora de fazer as fotos. E ela mesmo já vai vendo os ângulos dela, qual que ela gosta mais, o lado do rosto, alguma coisa assim, ela já vai saber. Então é muito importante pesquisar bastante fotos de outros fotógrafos e até salvar fotos de poses legais que nós mesmos já fizemos. E isso é bom para nós como fotógrafos, para ter mais ideia do que fazer na hora das fotos, e também é bom para modelo que vai ir muito mais tranquilo. E é muito importante também nós levarmos no celular essas fotos de referências, porque muitos fotógrafos têm um pouco de receio sobre isso, sobre mostrar fotos na hora do ensaio, sobre mostrar foto de outros fotógrafos. Ficar com vergonha de mostrar, parece que tu não sabe. Não tem problema nenhum. Não tem nada nisso. a ver. É bom, é positivo tanto para nós quanto para as pessoas que a gente está fotografando. Levar uma pastinha com fotos no celular. Fica mais fácil tu tá olhando uma pose, tipo, ela tá fazendo isso aqui com o braço, ela tá fazendo isso aqui com a perna. Porque só falando tu não, tipo, bota a perna assim, fica mais difícil pra ela entender. Então se tiver uma foto ela já vai olhar e vai fazer. Fica muito mais fácil. Não tenham medo e não tenham vergonha e receio de parecer que vocês não sabem conduzir a modelo ou direcionar as poses dela. Não tem problema nenhum, mostrar é muito bom e pode ser foto de outros fotógrafos, desde que, claro, a gente não vai replicar exatamente o que está sendo feito ali, né? Mas eu até acho porque o ambiente vai ser totalmente diferente, é só a pose mesmo. Então não tem nenhum problema, façam isso que nós temos certeza que vai ajudar muito na hora de desenvolver e conduzir todo o ensaio. E a segunda dica que a gente separou aqui, ela é bem simples, mas resolve um problema muito grande, é sobre quebrar o gelo. Como é que tu resolve isso, Thay? Geralmente no dia do ensaio eu já vou com a cliente, a gente já vai conversando, já vai trocando umas ideias, pra não chegar lá na hora e ficar, tipo... aquele climão, né? Normalmente o contato
que nós temos com os clientes é feito online. A gente não costuma fazer reuniões para fechar ensaios e agendar ensaios. A gente já marca e já vai no dia mesmo, se vê no dia. Isso, e aí... Às vezes por isso fica mais difícil também, né? Mas por isso daí já ir com a cliente ou no teu carro, no carro dela, e daí vocês já vão conversando. Isso facilita muito para não ficar aquele climão no início, vai ser o primeiro contato entre nós e as clientes, e logo a gente já vai fotografar e ela já tem que se posicionar e fazer uma coisa que ela nunca fez antes. Então é uma coisa simples de se fazer, né? Ter um contato antes no dia do ensaio, ir até o local das fotos com a cliente e ir conversando e quebrando esse gelo e ganhando um pouquinho de confiança já da cliente e ganhando um pouco de intimidade também e entendendo como que ela é como pessoa, se é uma pessoa mais tímida, se ela é mais solta, se ela ri mais ou se ela fica mais séria. Isso tudo é informação já vai notando, né, na hora. Que a gente pode usar na hora das fotos. Vamos lá, terceira dica, agora nós vamos falar sobre o local já do ensaio, né? A gente falou primeiro sobre a conversa inicial com a modelo, sobre ir com ela até o local das fotos, e agora chegando no local então, como que nós escolhemos o cenário, o que nós levamos em consideração e o que nós observamos. Eu acho que é muito importante falar sobre fotografar com os olhos, né? Pegar e pensar nas fotos sem estar com a câmera ainda, observar o cenário pensando em luz, pensando em composição, pensando em lentes, e às vezes a gente acaba se surpreendendo como lugares simples, pequenos lugares podem se tornar incríveis locações para as fotos. Como é que tu normalmente faz? É exatamente assim? Geralmente, quando eu tô indo com a cliente mesmo no ensaio, eu já vou observando na beira da estrada mesmo os lugares que eu acho legal. E quando eu vejo algum que eu acho que pode ficar bom, eu paro. E aí eu e ela vamos até o lugar e eu vou testando, começo a testar como tá ficando. E a lente que tu escolhe, normalmente, tu leva em consideração o quê? A gente trabalha praticamente só com 85, 50 e 135. E depois que a gente decidiu o cenário, depois que decidiu o local que nós vamos fazer as primeiras fotos, nós precisamos já pensar na composição e na lente que nós vamos usar. Por exemplo, no caso de um ambiente amplo, muito com vários elementos e que seja muito bonito, vale a pena a gente fazer um plano aberto e usar uma composição toda mais aberta, enquadrando mais o cenário. Para isso, normalmente a gente usa uma 50 ou uma 35 milímetros. Mas tem um outro cenário, um outro detalhe que faz com que a gente consiga utilizar cenários que sejam muito simples e transformar eles em cenários incríveis. Que é uma coisa que a gente usa muito, né? Por exemplo, um arbusto assim, que tenha poucas flores, ou um lugar... Na beira da estrada, às vezes, que tenha que... A gente passando e não prestando atenção, ele passa despercebido, passa batido e parece um lugar sem graça que nunca seria uma boa locação para foto, mas... Por exemplo, quando eu estou na beira da estrada e eu vejo um arbusto, alguma coisa assim que não seja muito amplo, mas eu posso pegar e usar uma lente mais fechada, por exemplo, a 85 ou a 185, e fazer com que aquele lugar se transforme num lugar maravilhoso. Por exemplo, se tu fizer a foto mais fechada, só vai dar pra ver aquele arbusto, assim, entendeu? Não vai dar pra ver todo o lugar atrás. E a lente tele, uma 85 ou uma 135, ela achata muito os planos e ela traz as coisas para próximo da modelo. E isso faz com que o lugar pareça muito maior do que ele realmente é. Agora a gente vai botar uns lugares e a foto para vocês entenderem bem o que a gente está falando. Então, não esqueçam, observem o cenário das fotos e vejam se ele tem... espaço necessário e potencial para usar uma lente aberta e usar uma composição aberta com vários elementos. Lembrem também que pequenos cenários, pequenos arbustos, pequenas flores, às vezes arbusto com 2 ou 3 flores podem parecer um campo inteiro se a gente usar uma lente bem tele, mas 135 é uma lente que a gente usa bastante, né? E isso permite que nós tenhamos muito mais possibilidades de cenários, né? Às vezes muitos fotógrafos dizem, na minha cidade não tem lugares bonitos assim, não tem tanto lugar legal. Muita gente fala. E aí... Mas isso é questão daí tu ir treinando o teu olhar também, né? É verdade. Quando tu começar a perceber que aquele lugarzinho pode transformar... Pode se transformar num grande lugar para uma foto. As coisas começam a mudar e as nossas... Até facilita pra quando tu ficar, ai meu Deus, não tem lugar pra ir.
O que normalmente a gente faz? A gente pega o carro, sai e vai para a periferia da cidade, vai para lugares fora do centro urbano, né? Vai para o mato mesmo, isso. E aí a gente começa a buscar na beira da estrada pequenos campos de flores, pequenos arbustos, árvores legais, e usando lentes tele a gente consegue transformar isso em lugares e cenários incríveis, né? Vamos lá, quarta dica, agora essa sim é uma dica fundamental para a gente conseguir uma luz legal utilizando luz natural, luz ambiente, seja com sol ou com dias nublados. Nós precisamos prestar muito atenção em como posicionar a modelo em relação à luz natural. Prestar atenção de onde está vindo a luz, né? Exatamente. A gente já decidiu o cenário, nós decidimos a lente que nós vamos usar, agora a gente tem que decidir qual vai ser o ângulo. Como vamos posicionar o modelo para ficar uma luz boa nela, uma luz certinha. E normalmente o que a gente pensa na hora que vai fazer isso? É buscar e entender de onde vem a luz mais forte, onde está o sol, independente de estar nublado ou não, a gente busca identificar onde está mais forte a luz. E normalmente nós vamos posicionar o modelo de frente para essa luz, né? Se tiver um dia nublado, perfeito, a gente adora fotografar em dia nublado, é muito bom porque é praticamente um softbox gigante no céu que suaviza tudo, a luz fica suave, fica muito mais fácil de trabalhar, né? Mas aí então a gente busca identificar de onde está vindo a luz mais forte e busca também um fundo mais escuro. E nesse ensaio que a Thay fez aqui, que eu gravei, vocês podem ver exatamente isso acontecendo, né? Tem essa cena aqui onde a Thay posicionou ela de frente para a luz e dá para ver que as árvores lá no fundo elas estão muito escuras. E isso permite que a gente consiga um contraste muito bom, consiga um primeiro plano bem iluminado e um segundo plano mais escuro. E isso vai trazer totalmente a atenção para a nossa modelo, para a cliente que a gente está fotografando, e vai destacar muito mais ela. Então essa é uma dica fundamental e que nós aplicamos muito. E agora quando nós temos o sol presente de uma forma mais forte, sem nuvens na frente, esse conceito fica ainda mais importante, mais delicado, né? Porque uma viradinha errada pode gerar uma sombra muito feia que pode acabar com a foto. Vocês podem cuidar quando vocês botam ela mais de lado, começa a vir o nariz ou os cílios, começa a ficar em cima sobre os cílios da boca, começa a ficar bem feio. Feio, começa a ficar feio. Então eu tento, quando eu tô fotografando direto no sol, deixar sempre o rosto dela bem retinho pra mim, assim, bem certinho. E tu fica de costas pro sol daí, né? Eu fico de costas pro sol, ela bem... E como é que tu resolve o problema de, tipo, ela não consegue abrir o olho, né, quando tá no sol? O que tu faz? O que eu faço quando tem muito sol é pedir pra ela ficar olhando pra baixo ou fechar o olho. E quando eu falar já, ela abre o olho, daí logo ela já fecha. Daí quando ela abre o olho eu já clico e fica é legal perfeito. Colocar no modo sequencial para fazer isso, porque é muito rápido, tipo, ela vai abrir o olho e vai fechar logo porque o sol é muito forte. E aí é legal colocar no sequencial e fazer várias fotos nesse momento, porque com certeza uma vai ficar boa, né? E fica muito lindo, Luz. Só tem que cuidar muito mesmo a viradinha aqui. Tem que ser bem de frente pro sol, como se fosse um flash, assim, reto. Já no pôr do sol as coisas ficam um pouquinho diferentes, né? Já que a luz do pôr do sol ela é muito mais difusa, ela tá baixa e ela é mais fraca também. Então a gente tem a possibilidade de posicionar a modelo de uma forma diferente do que quando o sol está alto e que precisa ser retinho, precisa ser de frente, né? Já no pôr do sol a gente pode colocar a modelo de costas para o sol e usar isso como uma luz de recorte, né? Que é a famosa Golden Hour, a hora de ouro, que vocês podem pesquisar e ver referências disso, que é um momento muito legal para fotografar utilizando luz natural. E também tem os flare, né? Dependendo do... Isso, dá para usar o flare, deixar a luz do sol entrar direto na lente. Recorte. Luz de recorte, a lateral fica muito legal, né? Colocar ela lateral ao sol fica muito bom. Ou colocar ela de costas, não, colocar ela de frente de lado para o sol e fazer ela virar o rosto para o sol. Isso fica muito legal também e dá uma luz bem lateral, assim, dá um volume muito legal. E a próxima dica é como começar, né? A gente decidiu já o local das fotos, decidimos a lente que nós vamos usar e já sabemos como posicionar a modelo em relação à luz. Mas e agora? E a pose? Né? Como fazer para evitar aquele climão
que fica quando a gente não sabe o que fazer. Né? Acontece, é muito comum, né? Quando acabou as ideias depois. E agora? O que eu faço? Como que a gente resolve isso? Conta um pouquinho para o pessoal. Geralmente a gente tem aquelas poses infalíveis que a gente já decorou desde o início, quando a gente começa, e vai aplicando elas. E conforme o modelo vai mexendo um pouquinho, tu já vai criando novas poses, né? Isso é uma coisa muito legal, de criar, de melhorar a direção de uma coisa que ela tá parada lá. Às vezes ela tá parada e vai arrumar o cabelo, ou vai, sei lá, olhar pro lado, daí tu já aproveita e fala, repete isso que tu fez, vai, mexe de novo no cabelo, olha um pouco pro lado, sabe? Já vai... É muito importante observar o que a cliente está fazendo e ver o que fica agradável, o que poderia ser uma pose legal para uma foto. Às vezes tu nem tá pensando naquela pose, mas conforme ela vai se mexendo, vai se arrumando, tu já, essa pose talvez fique legal, então repete essa que tu fez, repete esse movimento que tu fez. E acreditem, é muito legal como a gente tem ideias que talvez a gente nunca tivesse, nunca pediria para a modelo fazer e que vem dela, né? Ela tá ali, às vezes, sei lá, ela vai até arrumar alguma coisa, vai arrumar o cabelo, vai arrumar a roupa, sai, e isso pode ser uma pose muito legal e pode ser algo que vai fazer parte do nosso repertório e vai ser uma daquelas poses infalíveis que a gente aplica quando dá aquele branco e não sabe o que fazer. Outra coisa muito legal também é deixar toda a direção mais dinâmica e ser bem objetivo nos pedidos que nós vamos fazer para os modelos, né? Por exemplo, a gente tem aquela pose infalível lá que a gente coloca ela na frente do cenário, pede para ela fazer aquilo, mostra o exemplo no celular se for o caso, e observando o que vem dela, e a gente pode tornar toda a direção mais dinâmica, fazendo pedidos para ela, pequenos pedidos que vão modificando e vão passando segurança para ela, de que a gente sabe o que está fazendo, né? E aí tudo fica ela fica mais tranquila de que ela está fazendo um bom trabalho ali sendo a modelo. E normalmente esses pedidos são bem simples, tipo, vira o rosto mais pro lado, levanta o rosto um pouquinho. Uma dica bem importante é sempre ser bem claro na pose que tu quer. Por exemplo, vira teu rosto, aí ela vai ficar tipo, virar pra onde? Né? Então sempre falar, vira pra direita, vira pra esquerda, mexe teu braço esquerdo. E tem também que se colocar no lugar do modelo, porque às vezes esse negócio de direita e esquerda, ela fica pensando, tá, mas é pra tua ou pra minha? Então uma outra dica muito valiosa é o fotógrafo fazer a pose, né? Eu sempre tô modelando junto. É muito fácil da modelo entender quando a gente exemplifica e não tem por que ter vergonha disso, né? Afinal, ela vai ter que fazer também. Então, eu faço, tipo, coloca a mão no cabelo ou vira o corpo, bota vira o rosto a de mão lado. perto do peito, ela vai ficar tipo, que... Daí tu pega e faz assim, tu mesmo, bota a mão em cima da cabeça, bota a mão em cima da cabeça. Bota as pernas assim, daí tu faz o jeito que tu quer a perna. Isso facilita muito o entendimento, ela vai, tipo, não vai ficar com tanta vergonha porque tu tá fazendo também, né? E aí elimina também esse problema de tipo, vira o teu rosto um pouco pra esquerda e ela fica, tá, pra mim ou será que ele tá pedindo pra dele e eu tenho que virar pra cá? Fica meio confuso. Então, sempre tentem trabalhar isso para que vocês consigam exemplificar a pose para os modelos. Outra dica importante é evitar que a cliente fique com as pernas retas, esticadas. Sempre dar uma dobradinha no joelho ou cruzar os pés embaixo. Quebrar um pouco o quadril, passar uma perna por cima da outra, sempre para dar uma sensação de movimento e não ficar aquela coisa estática, com as pernas perfeitamente retas. Isso dá até um pouco de tensão, eu acho, na hora da modelo se posicionar ali, ela vai ficar meio insegura e quando ela está com algum movimento fica mais fácil, mais tranquilo. Sem contar que visualmente fica muito mais bonito. E a mesma coisa também serve para os braços, né? É bom evitar deixar o braço reto, parado assim, congelado, tipo, sempre tentar trabalhar, dar um pouco de movimento, ou mexer no cabelo, ou colocar na frente do peito, interagir com coisas do cenário. Isso eu acho que é uma dica também que vale a pena falar, que é muito legal. Por exemplo, aquela foto que tu faz deitada com as florzinhas, tu faz muito isso, uma pose infalível e também tu tá interagindo ali com o cenário, usando elementos do campo, da natureza. E isso é muito bom, tipo, dá pra pegar e arrancar algumas florzinhas e fazer ela segurar. Ai, não fala isso, eu tenho muito dó de arrancar as flores. Eu odeio arrancar as flores, mas tipo, eu fico tipo, os clientes estão esperando isso, sabe? Eu acho que não tem problema, tipo, um campo gigantesco mesmo. É que eu tenho noção de que flor que eu posso arrancar, tipo, não vou arrancar uma margarida, sabe, ali num lugar que plantaram. Se é esse campo roxo, um campo que tem mato, se for isso, assim, não tem problema.
Só que eu tenho medo das pessoas pegar e arrancar, tipo, sabe, não saber o que elas podem, o que elas não podem. Dependendo do campo, do tipo de campo, do tipo de plantação que tiver ali, dá para arrancar umas florzinhas e fazer com que ela interaja com isso também, usar como um elemento a mais que ajuda muito na direção. Tipo, ela vai estar segurando, então facilita muito, ela não vai ficar com o braço perdido. Que nem vocês podem ver nesse vídeo aqui, onde exemplifica muito bem a questão da perna para trazer movimento, os braços e a interação com partes do cenário. E também tem um videozinho aqui da parte da foto em que ela deita e a Thay coloca um monte de florzinha no cabelo. E uma última coisa é sobre mostrar as fotos para cliente na hora do ensaio. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque é uma coisa legal, mas é uma coisa que precisa ser feita com cuidado, eu acho, porque pode ter um efeito negativo também. A gente sempre mostra, né, tipo, principalmente quando tá ficando muito legal, a gente escolhe a melhor foto e mostra para cliente, né? E dependendo da reação dela, tem muita gente que não se gosta no primeiro momento. Até porque no nosso caso tem toda a edição depois, vai ficar uma foto bem diferente do que tu tá mostrando ali no visorzinho da câmera, né? Isso. Então vale a pena mostrar. E geralmente quando tu mostra uma foto, a primeira coisa que ela vai ver é os braços, os defeitos. Geralmente ela não vai olhar, ai, tô linda. Então, mas varia, eu acho também tem, às vezes as meninas se amam também nas geralmente fotos, né? Então eu acho que vale a pena mostrar, mas tem que mostrar com cuidado e ver a reação, né? Se tá vindo comentários do tipo, não gostei disso aqui, não me gostei assim, não mostra mais, evita, mostra cada vez menos, porque não é aquele ali o trabalho final, não é o que ela vai receber, então ela não precisa ver as fotos daquele jeito. Agora, se ela estiver amando se o comentário for positivo, isso vai deixar ela mais confiante, mais segura de que tipo, tá funcionando, tá ficando legal, tá ficando bonita. E até isso serve pra ela se sentir mais à vontade, se tu vê que ela tá gostando. Ela vai soltar muito mais, vai ver que ela tá ficando bonita e vai ficar bem então, diferente. aí nesse caso vale a pena mostrar mais. Tipo, quando acontece isso da menina tá se amando nas fotos, se gostando muito, eu até na volta do ensaio eu entrego a câmera para ela ir olhando todo o ensaio, né? Quando acontece o contrário, eu já evito, começo a evitar, faz as fotos e só elogia ali, dá alguns elogios para que ela se sinta bem, para que sinta que tá tudo indo bem, né? Isso é uma coisa também que vale a pena falar, sempre evitar comentários negativos, né? Porque qualquer coisinha que a gente fale pode ter um efeito muito grande de uma forma negativa, pode deixar cada vez a pessoa mais insegura, mais tensa, então eu sempre evito, né? E eu e o Rafa, quando a gente vê uma foto bonita, a gente sempre fala, ai que linda, né? Ficou tá muito bonita, sabe? Continua assim, alguma coisa assim. Isso, incentiva ela, ela vai ficando empolgada, ela vai gostando cada vez mais daquilo, vai tentando se esforçar cada vez mais para conseguir fotos melhores e mais bonitas. E para fechar tudo isso, é muito importante que a gente faça todo esse trabalho de direção, de posicionamento em relação à luz, pensando na pós-produção, pensando em tudo isso que a gente está aprendendo aqui no Becoming Pro, porque vai facilitar com certeza muito na hora da edição e tem muitas coisas que a gente sabe que a gente vai poder corrigir depois, tem muitas coisas que a gente sabe que a gente vai poder melhorar depois. Então é muito importante em termos de fotometria, exposição e direção a gente levar em consideração tudo que a gente pode fazer depois na hora de editar as fotos, né? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre direção de ensaios externos voltada para a iluminação natural. Essas dicas que nós demos aqui é exatamente o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente leva em consideração na hora de fotografar e nós esperamos que isso vai ajudar vocês a melhorar cada vez mais a qualidade das fotos, melhorar a direção, tornar o ensaio cada vez mais leve, mais tranquilo e mais dinâmico, né? Eu espero que vocês tenham gostado e lembrando também que tudo isso a gente melhora cada vez mais com a prática. A gente vai adquirindo experiência à medida que nós vamos fotografando e vamos colocando isso em prática. Chega um ponto, hoje, talvez tu não precise olhar tantas fotos antes de ir pro ensaio, tu não precise... As poses já vêm na cabeça, a gente já sabe bem como lidar. No início é sempre mais difícil, mas depois só... E é uma coisa que a gente precisa ir melhorando, porque com o tempo tudo fica natural, né? Tudo fica mais fácil. Quanto mais a gente faz, mais a gente consegue. Exatamente. E também aquele branco que dá
aquele nervoso que dá quando a gente não sabe o que fazer começa a ser cada vez menos frequente, porque cada vez a gente vai saber como lidar com cada situação. E isso vai tornando tudo melhor, todo o resultado fica melhor e a nossa interação com os clientes vai ser cada vez melhor e eles vão gostar cada vez mais do nosso trabalho. Então é isso, gente, um abraço para vocês. E se vocês tiverem dúvidas em relação a essa aula, mandem uma mensagem para a gente ou um e-mail no contato@rafaferreira.com.br ou lá na plataforma ou até mesmo no grupo do Facebook. Fiquem à vontade para perguntar coisas que estão relacionadas com isso que a gente falou ou que também não estejam diretamente, né? Se tem alguma coisa que vocês gostariam de saber e não foi falado aqui, manda que a gente responde por mensagem, beleza?